tarde. Seja bem-vindo ao nosso primeiro programa Beleza e Saúde. Hoje o nosso entrevistado é o professor Adilson Veiga. Ele é cirurgião dentista e especialista em acupuntura. A acupuntura é essa milenar terapêutica que é utilizada muito hoje em dia, né? Vai ser o nosso assunto. Venha com a gente, venha assistir, vai ser muito legal. Boa tarde, professora Adilson. Boa tarde, Thay. Hoje o nosso assunto aqui com o senhor, vamos conversar sobre acupuntura. A acupuntura é uma especialidade dentro da área médica, da área da saúde? Isso, a acupuntura no Ocidente é uma especialidade das ciências da saúde. A origem da acupuntura, professor, ela é oriental? De que região do Oriente? A acupuntura surgiu na China e depois foi disseminada por vários países da Ásia e do Oriente, né? E chegou ao Ocidente no século XX, difundido a partir da Revolução Cultural Chinesa. Aí a acupuntura foi incorporada como prática terapêutica na medicina ocidental. E dentro da medicina, é chamada medicina tradicional chinesa? É esse o nome correto? Isso. A medicina tradicional chinesa é um leque de opções terapêuticas que se tem, e dentro desse leque de opções terapêuticas existe a acupuntura. Não é somente a acupuntura, a medicina tradicional chinesa. Ela engloba outros tratamentos? Outras formas de tratamento? Isso, vários outros tratamentos. Então a gente pode citar como coadjuvante da acupuntura a fitoterapia chinesa, a mocha bustão, a ventosa terapia, a massoterapia chinesa. Então são todas técnicas terapêuticas que compõem a acupuntura, a medicina tradicional chinesa. Sim. O senhor falou sobre, vamos chamar de você, né? Pode ficar à vontade. Você falou pra gente aqui da mocha bustão. O que é mocha bustão? Mocha é uma técnica que utiliza calor local para o tratamento de algumas afecções. Então, no princípio ela era feita com um charuto de artemísia. Então você aquece o charuto de artemísia, como se fosse um bastão de calor, né? E coloca esse calor sobre o local afetado, a fim de transferir calor para a região. Então, o tratamento com calor é um tratamento bastante comum na medicina tradicional chinesa. Essa artemísia é uma planta? A artemísia é uma planta. Então, a fitoterapia faz parte do repertório da medicina chinesa? Isso. A fitoterapia chinesa, ela tem um herbário bastante amplo, inclusive. E assume uma importância muito grande no tratamento do paciente. Então, se usam chás, pós, inclusive ungüentos, né, na medicina chinesa, que são coadjuvantes do tratamento. E esses ungüentos, chás, fitoterápicos, então? Exatamente. A acupuntura, ela é bem aceita aqui no Ocidente, na nossa medicina tradicional, alopática? Bom, é preciso que se diga que a acupuntura ou a medicina tradicional chinesa difere em muitos aspectos da medicina ocidental. A medicina ocidental é uma medicina medicalizada, baseada na etiologia, né, na causa das doenças. Sim. E a medicina tradicional chinesa tem uma outra abordagem, que a gente costuma dizer que é uma abordagem mais holística, mais integrativa. Então, nesse sentido, há uma diferença entre a medicina tradicional chinesa e a medicina ocidental. No entanto, elas não se excluem, elas interagem, elas trabalham junto na melhor proposta para o tratamento do paciente. Dessa forma, ela foi bem aceita no Ocidente, né? Hoje em dia, nós trabalhamos juntos com médicos que indicam a acupuntura para várias situações. A gente pode citar o caso da ortopedia. Então, muitos médicos ortopedistas solicitam o auxílio do acupunturista para melhorar o perfil do tratamento do paciente. E o profissional que é acupunturista, qual que é a formação dele? Qualquer profissional pode ser acupunturista? Existe alguma restrição, alguma normatização? Veja,
O ato médico, que inclusive recentemente está muito em voga, né, muito comentado, ele restringe, ou a proposta do ato médico restringe um pouco a atuação de alguns profissionais da saúde dentro da acupuntura. No entanto, todo profissional da saúde que deseje fazer acupuntura pode fazê-lo, desde que é frequente um curso de especialização e tem um mínimo de carga horária para se habilitar, né, a fazer acupuntura. Os cirurgiões dentistas, por exemplo, que é o meu caso, o Conselho Federal de Odontologia normatiza essa situação, de modo que o dentista pode ser habilitado a praticar acupuntura dentro das regras legais, sem nenhuma restrição. Na sequência, nós vamos ter uma prática, né, professor? Isso. Da aplicação dessa agulha, como que ela é aplicada no paciente. Mas me conta, dói essa aplicação? É incômoda? Feita por mãos habilidosas, feita por profissionais habilidosos e competentes, a aplicação da agulha é indolor. Evidentemente que há uma sensação na introdução da agulha, mas o limiar de dor de um paciente para outro é diferente e as regiões do corpo também respondem de forma diferente ao agulhamento, não é? De modo que existem regiões do corpo mais sensíveis do que outras. Sim. No entanto, de um modo geral, a aplicação das agulhas não é dolorosa. E sangra quando coloca a pontura? Porque vai fazer um furinho. Eventualmente há sangramento, mas não é um acontecimento muito comum, né? Mas não há problema que haja sangramento, desde que se tomem cuidados de biossegurança adequados, não há problema nenhum com relação a isso. Mas não é comum haver sangramento. E as indicações mais frequentes para o tratamento com acupuntura? O que o senhor diria que você diria que é mais frequente? Veja, a maior indicação da acupuntura são nos quadros de dor. Então, por exemplo, a lombalgia, as cervicalgias, né, mesmo as cefaleias, podem ser tratadas com bastante eficiência com a acupuntura. Me conta o que é cefaleia, né? Cefaleia, de um modo geral, né, são dores de cabeça. Então, para vários tipos de dor nas costas, Exato. Dor no pescoço, dor de músculo. Veja, ela é especialmente indicada nessas situações, ela é bastante eficiente nessa proposta de diminuir a dor do paciente. Uhum. Mas eu tenho várias outras situações, por exemplo, o tratamento da ansiedade pode ser auxiliado com a acupuntura. Então, a pessoa que é muito nervosa, muito preocupada, ela pode fazer tratamento? Isso ajuda bastante. A acupuntura ajuda bastante. Inclusive, em pessoas insones, né, pessoas que têm dificuldade para pegar no sono, a acupuntura pode ajudar. Que interessante. Agora, vamos falar da nossa beleza e saúde, principalmente, né? As meninas estão querendo saber se a acupuntura emagrece, se a acupuntura rejuvenesce, porque a gente ouve, né, que pode ser feito o tratamento estético com agulha. Dizer que a acupuntura emagrece é um pouco pretensioso, porque o que emagrece efetivamente é uma alimentação adequada, né, de preferência supervisionada por um nutricionista, e exercícios físicos adequados. Então isso efetivamente emagrece. Agora, dizer que com a acupuntura eu consigo emagrecer é um pouco pretensioso. No entanto, como a obesidade está relacionada a outras situações que não só a ingestão de alimento inadequado ou o sedentarismo, eu posso auxiliar sim no processo de emagrecimento, diminuindo a ansiedade e daí a busca por alimentos com excesso de glicose, né, diminui. Então, nesse sentido, eu posso ajudar a emagrecer. Então, a acupuntura, ela interferiria na ansiedade do indivíduo. Isso. E daí, consequentemente... Normalmente, há uma relação, né, da obesidade com a ansiedade. Então, se eu reduzir o quadro de ansiedade do paciente, a busca por alimentos adocicados, né, açucarados, vai diminuir também. Com relação ao rejuvenescimento, também é pretensioso dizer que eu possa retardar o envelhecimento com a acupuntura. A busca da juventude, né, a fonte da juventude, é uma busca já também de milênios, né? No entanto, o que eu posso dizer é que se pode envelhecer com saúde.
nesse sentido, a acupuntura pode auxiliar bastante. Né? Então nós veremos aí no próximo bloco essa aplicação das agulhas e a sua utilidade aí até mesmo na estética do indivíduo, não é? Uma situação que pode ser considerada como rejuvenescedora é na redução de rugas faciais. Então eu posso utilizar agulhas para melhorar o perfil de rugas faciais. Isso você entende melhor do que eu, por conta de que existe na fisioterapia tratamentos específicos para rugas faciais, inclusive com o uso de agulhas, né? Que é a microgalvanopuntura, né? Ela auxilia na redução, e auxilia bastante na redução de rugas faciais. Então é uma espécie de soma da acupuntura com a eletroterapia, né? Sim. Então isso realmente dá resultado. Então, no próximo bloco, vamos ver as agulhas em ação. Voltamos com o nosso programa Beleza e Saúde. Agora o professor Adilson vai demonstrar a punturação, né? Como é que funciona a colocação dessas agulhas. Como é que funciona isso aí, professor? Como é que são essas agulhas? Mostra pra gente. Então, primeiramente é preciso que se diga que as agulhas são de uso individual, elas vêm embaladas em embalagens individuais e é de uso único. A gente não reaproveita agulhas da acupuntura. Elas já são esterilizadas? Já vêm esterilizadas, elas vêm lacradas dentro do envelopinho, né? E aí a gente vai utilizar então esse envelope exclusivamente para a Bruna, que é a nossa modelo aqui de hoje, né? Os pontos que a gente vai utilizar são só pontos demonstrativos, nós não temos nenhuma finalidade terapêutica nesses pontos de hoje. Então é somente para mostrar como é que se faz a inserção da agulha, também no sentido de que, naquela sua pergunta se havia dor, né, na aplicação da agulha, a Bruna nunca fez acupuntura, não é? E aí então... Vai depender do limiar de dor dela, quanto que ela sente de dor ou não. Mas, como eu falei, em mãos habilidosas, a acupuntura não é dolorosa. É conveniente sempre fazer a asepsia da pele, né? Com o que faz a asepsia? Com álcool 70. Com álcool 70 e um algodão é o suficiente para fazer a asepsia da pele, né? O primeiro ponto que eu vou escolher é um ponto aqui que a gente chama de fígado 2, né? Eu já fiz a asepsia da pele. Vou pegar uma agulha. A gente usa um mandril como auxiliar na aplicação da agulha. O que é um mandril? Esse caninho? Mandril é esse caninho de plástico, né? Esse tubinho de plástico, onde você coloca as agulhas, coloca uma agulha para poder colocar no ponto. Então eu não entro em contato físico com a agulha, somente na parte do cabo da agulha, coloca a agulha dentro do mandril e posiciona a agulha com o mandril, como vocês estão vendo aqui, e puntura. A puntura, como eu digo, ela é... Muita dor? Não. Não. E aí, eu vou usar a minha mão esquerda, embora eu seja destro, né? Mas apenas para demonstrar que a inserção da agulha é tranquila, ok? Então, esse mito que a acupuntura dói tem que ser desfeito, né? Exato. Por conta de que é rápido, não tem sangramento, não tem nada. É mais uma mística que tem em volta da punturação. Inclusive, veja, a profundidade também da agulha não é uma profundidade extrema, né? Cada ponto tem a sua profundidade. Eu posso estimular o ponto de diversas formas. Existe uma técnica, inclusive, que se chama eletroacupuntura, que eu coloco um eletrodo aqui. Aí, ligado num aparelho, né? Ligado num aparelhinho próprio para isso, né? Então veja, aqui já está colocada uma agulha. Professor, me conta uma coisa, existem alguns pontos que não se deve colocar agulha, que é algum ponto especial, diferente? Essa sua pergunta é pertinente, porque existem pontos que são pontos proibidos, né? E outros pontos que são pontos perigosos. E, então, por exemplo, na cicatriz umbilical, nós não fazemos puntura, não se pode colocar agulhas no umbigo, não é? Mas existe um ponto de acupuntura no umbigo, um ponto inclusive relacionado a cólicas menstruais, né? Mas como eu não posso aplicar agulha, eu vou aplicar calor. Aí vem a mocha bustão, como nós havíamos conversado no primeiro bloco. Então aqui eu aplicaria calor e não posso aplicar agulha. Para as nossas meninas aí que estão assistindo o programa, existe algum ponto para cólica, para dor? Então,
Para cólicas menstruais, um bom ponto é o ponto que fica sobre a cicatriz umbilical, né? Então, aplicando calor sobre esse ponto, reduzem bastante o desconforto causado nesse período menstrual, não é? E para emagrecer, então, seria o ponto que trabalha o quê? A ansiedade? Bem, um ponto de ansiedade, daí ele não se situa aqui, por exemplo, né? Um ponto para ansiedade, ele ficaria aqui, na glabela, que a gente diz. Okay? Na região entre as duas sobrancelhas. Entre as duas sobrancelhas, exatamente. Até a gente pode ponturar esse também. Então vamos né? ponturar. Vamos ponturar um pontinho aqui, né? A gente tem até um nome próprio desse ponto em chinês, né? Ele se chama Yintang, esse ponto. Sim. Ok? Yintang. Então eu coloco a agulha, né? Posiciono a agulha e faço a pontura. Perfeito. Tranquilo de se colocar, feita a pontura, não dói, olha. Né? Aí eu aprofundo um pouquinho. Perfeito. Ok. Esse então é um ponto que se chama Yintang. É um ponto sedativo, né? É um ponto sedativo. Sentiu alguma coisa? Tranquilo, Nenhuma Bruno? sensação? Uma dorzinha. Como nós tínhamos dito, várias regiões do corpo diferem com relação à sensibilidade. Tá, então eu coloco a agulha e quanto tempo eu fico com essa agulha colocada para que haja Entre um efeito? 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. Então não é também um tempo exagerado. É o tempo que dura uma sessão? A sessão dura até 30 minutos no máximo, né? Uma sessão de acupuntura. E durante essa aplicação fica ali os 20 minutos e mais nada? Não tem uma... Não, eu posso reativar o ponto. Posso reativar o ponto. Então, se eu estiver usando eletroacupuntura, eu não preciso estar reativando. Mas eu tenho formas de ativar o ponto, eu venho aqui e aciono o ponto novamente. Ah, movimenta a agulha. Movimenta a agulha, né? Certo. Aciono o ponto novamente, posso fazer... Tem vários tipos de movimento que podem ser feitos, né? Vamos ponturar um ponto como se fosse um ponto para emagrecimento, para ajudar no processo de emagrecimento. Então aqui tem um meridiano que se chama meridiano do rim, né? E tem um ponto aqui, próximo da cicatriz umbilical, que a gente pode utilizar como auxiliar no emagrecimento. Então eu vou ponturar esse ponto, né? Vou ponturar esse pontinho. É um detalhe, gente, a gordura não sai pela agulha, né? Entendam isso, que é um coadjuvante no tratamento. Isso, é interessante porque não fica vermelho, nada, né? Não, isso é bem não fica. tranquilo. E aqui, você sentiu? Não sentiu nada, porque é uma área bem menos sensível do que outras áreas do corpo. Bom, né? Então a gente quer agradecer assim, a sua disponibilidade em vir ao nosso programa, né? Agradecer a Bruna pela participação também. E estejam conosco nos próximos programas e tchau!